Olá, boa tarde. Meu nome é Roberta, eu sou de Cornélio Procópio, Paraná, Brasil, e eu vou apresentar para a 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica um artigo que foi coletado dados neste município, em Cornélio Procópio, e diz respeito à formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o objetivo foi discutir, né, a formação de professores e que ela não pode se restringir à graduação, né, porque, sobretudo no curso de pedagogia, que aqui no Brasil forma professores para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o curso ele não dá conta, né, de formar o professor que é polivalente, que trabalha com todos os componentes curriculares e ele tem uma formação pedagógica mais aprofundada, mas, no entanto, no que se refere à questão teórica, né, ele não tem esse aprofundamento. Então, é muito importante que todo profissional saiba, né, tenha consciência de que a graduação, né, a licenciatura, ela não pode ser o ápice da formação, né, de um professor. E ainda mais na sociedade de hoje, né, com toda a questão dos avanços tecnológicos, de, de, toda, de toda a atualidade, né, que vem fazendo com que haja transformação na sociedade, elas estabelecem uma relação diferenciada na escola e nas relações, né? Então, o estudo ele fundamentou-se teoricamente numa pesquisa bibliográfica, especificamente numa pesquisa de revisão narrativa, não teve uma pesquisa adaptada de revisão sistemática de licenciatura só para o levantamento, né, do que já foi publicado. Aí, por meio de um questionário, que foi um instrumento de coleta de dados, esse questionário ele abordou a questão da formação docente e foi aplicado em instituições de ensino públicas e privadas do município de Cornélio, para a gente poder fazer a coleta de dados referentes à formação de professores. Então, esses dados foram coletados junto a professores de 4 escolas, uma privada e 3 públicas, localizadas no município de Cornélio Procópio. O intuito foram professores que atuam no 3º ano do ensino fundamental. E por que 3º ano? Né? Porque com as novas mudanças a partir da BNCC, o 3º ano, que seria o último para que o aluno tivesse completado, né, a sua alfabetização, foi antecipado para o 2º ano. Então, a gente identifica, né, algumas dificuldades aí nesse processo da criança se alfabetizar nos 2 primeiros anos e, a partir do 3º, complementar, né, o processo de alfabetização. É claro que acaba se prolongando, mas já no 3º ano a gente começa na questão da capacidade da linguagem no processo de ortografização, né? Então, o instrumento teve como objetivo analisar a contribuição da formação continuada na atuação desse professor, né? O objetivo geral foi analisar esse papel dessa formação continuada na atuação desses professores, e tivemos, para tanto, 3 objetivos específicos, no sentido de degraus para se atingir o objetivo geral. Os específicos foram investigar a formação tanto inicial como continuada desses participantes, apresentar a organização do ensino dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, e analisar os dados empíricos coletados nessas 4 instituições. Comungamos do pensamento de alguns autores que discutem formação docente e comungamos
com Zeichner, que diz que é um processo que continua ao longo da carreira docente, e essa qualidade, né, nos programas de formação podem, né, com esses programas, capacitar os professores para ensinar cada vez melhor, né? Então, ela é entendida, a formação continuada, como um prolongamento da formação inicial, que se dá nos cursos de licenciatura, e ela sempre esteve ligada no sentido de atualizar, né, o professor, permitindo que ele tenha conhecimentos mais condizentes com a realidade do contexto que ele atua. Então, a formação continuada, ela reforça a ideia de que a educação é um processo contínuo, né? E que a prática, né, do professor, quando ele atua e reflete sobre a prática, ele pode ter uma perspectiva mais crítica dessa atuação e nesse processo vai aprofundando a questão da sua formação da identidade docente, que embora, né, se inicie até mesmo antes dos cursos de licenciatura, mas continua para toda a vida. Uma parte do artigo diz respeito à questão, né, da formação dessa identidade dos professores, e quando a gente parte para o estudo de campo, a partir do instrumento de coleta de dados, nós vamos verificar qual é a percepção desses docentes no que se refere à formação, tanto inicial quanto continuada, né? Então, o instrumento ele foi composto por 8 questões, sendo 3 discursivas, 3 com escolhas entre somente 2 possibilidades, sim ou não, e considerando essas 2 possibilidades, a justificativa dessas respostas, né? E 2 de múltipla escolha. Para compreensão do registro, além de preservar a identidade dos envolvidos, né, nós utilizamos as letras EM e numerais de 1 a 3 para designar as escolas que eram os professores participantes que atuam nas escolas municipais, e as letras EP para a escola privada. Nós também fizemos análise documental, tendo como objeto de estudo os projetos políticos pedagógicos dessas instituições, né? E aí, por conta, né, desses documentos serem considerados a identidade da escola, né, a gente pôde analisar o perfil não só da comunidade na qual essa escola né, atende, que essa instituição atende, como o perfil dos professores também. Elaboramos, né, um quadro com as iniciais já indicadas, colocando qual foram, né, ou as licenciaturas cursadas por esses professores, e no que se refere à formação continuada, a questão da pós-graduação lato sensu, e também consideramos os anos de atuação desses professores. Então, podemos observar que um deles, né, um dos envolvidos, cursou 2 licenciaturas, 2 deles cursaram 2 licenciaturas, e 2 cursaram licenciatura em ciências com habilitação em matemática, que é um curso que, na verdade, hoje não é mais ofertado, né? Então, era licenciatura curta e depois complementava com a habilitação. Na formação continuada, a professora que atua na escola privada não havia cursado ainda uma pós-graduação lato sensu. 2 cursaram especialização, uma em didática e metodologia de ensino e outra em educação matemática, e uma terceira cursou 3 cursos de especialização. E entre, né, considerando os anos de atuação, foi de 2 a 27 anos.
Então, como já dito, o instrumento teve questões diferenciadas e a gente vai, para o evento, a gente selecionou somente algumas para apresentar. Então, nós selecionamos a quinta pergunta, que dizia da contribuição para a prática pedagógica da formação continuada. O excerto de destaque foi que sim, né, que a formação continuada contribui, e trouxemos então a fala da professora, que diz: o professor não pode ficar parado no tempo, deve atualizar-se sempre, buscando novos caminhos para a educação. A professora essa da escola privada, da escola municipal 1, respondeu que sim também. Se não fosse todos os cursos que me propus a realizar, não conseguiria exercer esta profissão com tanto êxito e realização pessoal e profissional. Porque realmente a docência, sobretudo nos anos iniciais, né, que o professor trabalha com todos os componentes curriculares, exige muito, né, e exige muito estudo e dedicação por parte do professor. A professora da Escola Municipal 2 respondeu: a capacitação continuada serve para atualizarmos a maneira de trabalhar em sala, ou seja, serve para repensarmos a nossa prática. E a E3 colocou que a formação continuada é um processo dinâmico, no qual o profissional constrói uma reflexão na prática sobre a prática. E a partir desses registros, a gente pode observar que, além de contribuir, né, para a prática pedagógica do professor, a gente já percebe aí, até pelo próprio léxico utilizado, o que a capacitação continuada, né, ela acaba impactando na própria linguagem do professor, quando ele fala da reflexão dele a partir da sua atuação. A sétima questão fala da dificuldade, né? Diante da atuação em sala de aula, qual é a dificuldade que o professor mais se depara? Então, a professora da escola privada indicou a questão dos alunos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso é algo novo, né? Considerando as políticas públicas e a legislação para que o aluno público-alvo da educação especial seja atendido preferencialmente na rede regular de ensino, mas que nós, professores que não somos especialistas na educação especial e inclusiva, ainda encontramos dificuldades para lidar com com esse novo perfil de estudante. Tanto a professora da escola municipal 1 e 2, elas apontam que a dificuldade maior é em língua portuguesa. E isso correspondeu às nossas expectativas, que eu já comentei, do processo de alfabetização, né, ter sido encurtado, né, que o PENAIC, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, até então, antes da BNCC, se dava até o final, né, do terceiro ano, dos anos iniciais do fundamental, e ficou agora mais restrito ao primeiro e segundos anos, né? Já a professora da terceira escola municipal apontou que a dificuldade maior dela é em relação à geografia. E aí a gente vê, como também já registrei, a questão do curso de licenciatura não dar conta de todos os componentes curriculares no seu aspecto de aprofundamento, né? E que ela tenta minimizar essa dificuldade para ensinar geografia por meio de leituras e de outras fontes de pesquisa. Na última questão, que tipo de capacitação você acredita contribuir para a sua atuação? A docente da escola privada colocou que a capacitação continuada deveria se referir à metodologia de ensino, às metodologias de ensino, né? Porque cada componente curricular tem a sua especificidade para ser trabalhado
Então, que seria importante, né, que os cursos de formação contemplassem essas diferentes metodologias. As professoras das escolas públicas apontaram diferentes respostas. Da escola municipal 1, que a gente designou como 1, fala de trabalhar com as dificuldades de aprendizagem e as deficiências. Então, a gente já viu a questão do transtorno de déficit de atenção e agora, mais uma vez, a questão das dificuldades de aprendizagem. Da segunda escola, falou da dificuldade à prática, né? Que seria importante que os cursos ofertassem oficinas mesmo, né? Para ensinar a lidar mesmo com os conteúdos de forma mais prática. E a terceira aponta a questão do desenvolvimento de competências, sobretudo depois da aprovação da BNCC, que enfoca a questão do desenvolvimento de competências gerais e de competências específicas relacionadas às áreas do conhecimento e aos componentes curriculares que compõem essas áreas. Então, que seria importante que os cursos contemplassem de que forma os professores vão trabalhar para desenvolver essas competências no estudante. Então, depois que os dados foram coletados e analisados, tivemos como referencial a análise textual discursiva e nós pudemos constatar, né, que após a formação inicial, que é obtida nos cursos de licenciatura, é imprescindível que o professor continue se capacitando. Então, não tem como não procurar, né, outras formas de formação, que seria a formação continuada, justamente por conta de todas as transformações que a sociedade passa, sobretudo após, né, o desenvolvimento das tecnologias da informação, da comunicação, né? Então, foi ratificado o pensamento inicial, né, de que há uma unanimidade em relatar que a formação continuada é importante para a carreira docente. Já à guisa das considerações finais, a gente pôde constatar que é muito complexa a atuação, né, no ensino fundamental, as situações que ocorrem na prática pedagógica e que o contexto, né, de mudanças que a gente percebe não só, né, no impacto da tecnologia na sociedade, mas o próprio perfil das crianças que a gente se depara hoje. Então, o professor precisa estar sempre se atualizando, sempre enriquecendo a sua formação para poder lidar com essas mudanças. Então, identificamos que a formação continuada coopera, né, para o enriquecimento da ação docente, porque acaba proporcionando para o professor uma segurança maior para o desenvolvimento da sua prática pedagógica. Por meio da formação continuada, o professor busca superar as dificuldades, os problemas que encontra, desde da socialização dos conteúdos historicamente acumulados, que esse é o papel da escola, mas também diante das dificuldades dos alunos e até mesmo das deficiências e dos transtornos do neurodesenvolvimento, que tem aumentado muito os diagnósticos e que, por conta, né, da escola, da universalização, né, da escola para todos, né, da educação ser um direito social que todos têm direito, né, então é necessário que o professor tenha sempre um respaldo teórico para que a sua prática seja fundamentada, né, em estudos e pesquisas que possam contribuir aí para o entendimento maior, para uma compreensão maior do professor em relação aos processos de ensino e de aprendizagem, né?
Então, a análise dos dados demonstrou que os professores que participaram da pesquisa, eles consideram, sim, a formação continuada de extrema importância para a sua ação docente. Mas a gente pôde perceber também que há dificuldades e limitações nessa busca, né, e nessa procura, sobretudo pela falta de valorização, né, do profissional que estuda e dele ter que desembolsar, né, recursos para ele se capacitar, e da necessidade dos mantenedores, então, valorizarem esse processo de capacitação que o professor desempenha na sua trajetória profissional. Então, a gente pode concluir que os professores reconhecem que a formação continuada é fundamental pela contribuição dela e pelo enriquecimento da prática pedagógica. Aqui estão algumas das referências que utilizamos aqui nesse artigo, né? E fico à disposição para algum contato, se necessário. Obrigada.